Amém, queridos? A paz do Senhor, boa noite, tudo bom? Glória a Deus. Queridos, eu quero chamar aqui a atenção. Nossa, quando se fala em campanha, vai surgir muita coisa para você não terminar o que você está começando. Muitos obstáculos, muita dificuldade. E no mundo espiritual, nesse momento, a gente não está enxergando, mas está existindo um nível de resistência. Porque nós estamos falando e vamos falar durante as quarta-feiras sobre a importância do nosso lar ser uma bênção. Como que o nosso lar também se torna tão frágil e tão vulnerável que o diabo entra e pode pintar e bordar, fazer até o 7 e até cara feia para ti e tu não está nem aí. E até o diabo sentar do teu lado no sofá e tu conversar com ele, não está nem aí. Então não depende de Deus para abençoar meu lar. Depende de mim se eu quero ser abençoado. E eu pergunto, você quer ter um lar abençoado? Então, se nós queremos ter um lar abençoado, a gente não tem que espantar as pessoas que vão entrar na minha casa. Eu não tenho que ter um detector de diabo. Não existe não. Eu tenho que estar posicionado. As pessoas vão vir, você não vai saber quem vai entrar no teu lar. Você vai saber que conhece a pessoa, mas o que há dentro dessa pessoa você não vai saber. Mas para isso, quem está servindo a Deus, o nosso lar vai ter a presença do Senhor do nível que eu carrego a glória de Deus. Então é tão importante eu saber que o meu lar tem que ser abençoado, tão abençoado, porque vai definir também muita coisa em nossas vidas. Não adianta eu querer ter tanta coisa e ser um fracasso dentro do meu lar, ser um fracasso com a minha esposa, ser um fracasso com meus filhos. Então o meu lar ele tem que ser um lugar de bênção, um lugar de paz. E Josué aqui, ele nos ensina. Eu quero introduzir hoje, quarta-feira, e os irmãos vão dar continuidade a esse projeto, a qual esse propósito, o meu lar é uma bênção. E durante a semana que vai entrar, se você ouvir surgir muita perseguição, lembra do que eu estou falando. É resultado que você está decidido cumprir um propósito. Então, quando se fala propósito, se fala em exercer algo focado, o diabo vai tentar de tudo tirar a tua atenção, colocando outros focos. Mas nós, como prioridade, sacerdote do nosso lar, nós temos que exercer de fé, principalmente dentro do nosso lar. Às vezes nós temos tanta fé fora do nosso lar, mas dentro do nosso lar que nós temos que ter fé, mais fé ainda. Alguém ficou doente? Dentro do nosso lar nós temos que profetizar e declarar. Não temos que chamar o pastor. É importante, beleza, mas dentro do teu lar, se você serve a Deus, você tem autoridade de profetizar e declarar. Posso ouvir amém, gente? Pelo amor de Deus. Você tem autoridade para isso. Não, eu tenho que chamar o pastor. Se o pastor estiver lá no mato, vai esperar o pastor chegar? Não, você tem autoridade. Se você serve a Deus de todo o coração, o teu lar existe a presença do Eterno através da tua vida. Abre Josué capítulo 24. Josué 24, versículo 14 e versículo 15. Vamos falar aqui rapidamente e depois vamos estar orando. Você vai vir aqui para o altar, quiser se ajoelhar. Nós vamos estar durante 7 quarta-feira orando aqui, profetizando, e você vai profetizar sobre o que você quer que Deus faça na tua vida para trazer benefício no teu lar. Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Olha o que o Josué está falando aqui.
Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família, fala comigo assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há um nível de combate aqui. Josué está combatendo. Josué está mostrando um nível de realidade que todos nós temos que ter, e uma visão clara. O ambiente que nós temos que transformar. O primeiro ambiente que nós temos que transformar é o ambiente que nós vivemos. É o ambiente que nós moramos. É o ambiente que você chega da rua para tomar banho. É o ambiente que você chega para almoçar. É um ambiente que você está sempre, constantemente em contato. É um ambiente que todo mundo te conhece, mais do que as pessoas que estão fora daquele ambiente. Se chama o nosso lar. E nesses ambientes a qual nós vivemos, que é o nosso lar, é a nossa casa, tem esforço e dedicação. Josué aqui está chamando a atenção deles, que Josué está mostrando que o nosso lar tem que haver realmente a presença de Deus. E essa presença de Deus tem que ser todos os dias. Não é uma presença de Deus no dia de ir para o culto. Não, é uma presença de Deus todos os dias. Por quê? Presença de Deus todos os dias, vamos produzir dentro do nosso lar verdadeiras obras, resultado da luz. O nosso lar tem que existir a existência da luz todos os dias. A luz da presença do Senhor. Presença de Deus todos os dias no nosso lar, automaticamente nós somos corrigidos. Nós somos confrontados. Automaticamente vamos estar sensíveis à voz de Deus dentro do nosso lar. Porque dentro do nosso lar nós vamos errar. Dentro do nosso lar nós vamos pecar. Mas quando há a presença de Deus, Deus nos corrige. Deus nos direciona. Deus nos leva a pedir perdão. Porque a presença de Deus faz isso. A presença de Deus faz manifestar obras verdadeiras. As pessoas vão saber dentro do teu lar que você é verdadeiro. Você não é aquele que vai para um canto, é uma coisa, e lá e fora é outra coisa. É uma coisa dentro do seu lar e lá fora é outra coisa. As pessoas lá gostam mais de você, que dentro do teu lar as pessoas não conseguem te suportar. Mas quem tem presença de Deus, ele mostra nível de transformação. Os filhos é visto, vê o pai realmente sendo um homem dentro do lar, um homem de Deus, fora e em todo lugar. Mesmo tendo erros, tendo defeitos, mas por ter presença de Deus, as obras são verdadeiras. A transformação, há um brilho da luz brilhando. O vizinho da esquerda vê que existe luz lá. Não é essa luz piscando não, irmão. É a luz brilhando mesmo. É a luz do evangelho. Não é a luz de realidade que pisca, bate, não. É a luz do céu que estou falando. O vizinho da direita vê que também tem presença de Deus. O da frente, de trás, vê que tem algo diferente naquele lá. Mas aí a gente tem uma visão de falar assim: eu sou crente, cristão, mas ninguém tem que se incomodar com a minha vida. Não. O nosso lar é para ser visto realmente em todo lugar.
O nosso lar tem que ser divulgado como casa de Deus. Não é como casa qualquer, uma casa de Deus. Não, ali mora um camarada de Deus. Ali não mora um fofoqueiro. Ali mora um homem de Deus. Ali não mora um caloteiro. Ali mora um homem de Deus. O nosso lar tem que ser visto e visualizado assim. Josué está mostrando esse entendimento para esse povo aqui. Queridos, se vocês querem brilhar a luz, querem ter presença de Deus, e essa presença de Deus tem que resplandecer visivelmente, primeiramente no seu lar, e assim sucessivamente. Aqui em Mateus, querido, capítulo 5, versículo 16, olha o que Mateus fala: assim resplandeça a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Diante de quem? Diante de quê? Dos homens. Diante dos homens resplandeça uma presença a qual carregamos diante dos homens. Que a terra seja iluminada, ou seja, que a nossa casa primeiramente seja iluminada. Se vamos corrigir os nossos filhos, temos que ser resplandecendo uma luz diante dos homens. Eu não tenho um filho com a minha esposa, mas eu sentei com meu filho uma época e pedi perdão dele de coisas que eu fiz na minha ignorância, que foi preciso eu pedir perdão. Naquele momento eu estava resplandecendo uma luz. E aí que está a questão do homem de Deus. Mesmo errado, quando ele tem a consciência da presença de Deus, ele vai resplandecer uma luz, porque ele vai reconhecer os seus erros sem colocar culpa em alguém. E os nossos lares, para ser bem sucedido, nós temos que resplandecer uma luz diante dos homens. Primeiramente, nos nossos lares, atingindo fora dos nossos lares também. Por quê? Para que vejam vossas boas obras, e essas boas obras glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A nossa casa tem que glorificar o Pai que está no céu. A nossa casa tem que manifestar realmente a presença do Senhor. Irmãos, vou estar falando algumas coisas aqui que às vezes nós não temos hábito de fazer, mas quando fazemos por nível de revelação, não é apenas uma TV ligada com uma mensagem ali falando sozinha, não. É sabendo o que está acontecendo. Não é um rádio ligado, uma música tocando. Nós temos que saber o que está fazendo. Eu conheço pessoas que deixam o gravador, o som, tocando 24 horas ligado na sua casa. Uma vez eu pergunto, por que tu faz isso? É porque eu sei o que eu estou fazendo. E assim é produzido nível de proclamação através do cântico, que entra o nível da adoração. Então no meu lar, primeiramente, eu tenho que compreender esse patamar, para compreender que eu sirvo a Deus, primeiramente em qualquer lugar, eu sirvo a Deus verdadeiramente no meu lar. Eu não sirvo a Deus quando eu venho para o culto. Eu sirvo a Deus lá onde eu estou morando. E aí eu conduzo o que eu estou servindo a Deus, trago para o templo, do resultado do que eu sirvo no meu lar. Posso ouvir amém, gente? É por isso que muitos às vezes chegam até meio enraivados, porque já não conseguiu servir a Deus no seu lar. Ele já vem bufando, endemoniado. Chega aqui e começa a reclamar de todo mundo. É porque não há servir de Deus no seu lar. Quando eu sou bem resolvido no meu lar, eu já chego no culto, mesmo cheio de problema, eu chego com alegria para servir, porque no meu lar eu consigo servir a Deus. Aleluia. O meu lar, irmãos, vai ser bênção. Fala comigo assim: o meu lar vai ser bênção pelo nível de reverência à presença de Deus. Só que a nossa visão é ter reverência aqui apenas.
nosso lar, eu assisto qualquer coisa. No nosso lar, qualquer coisa está valendo. Esse nível de reverência, primeiramente, começa no meu lar. Você vê o versículo 14, Josué chama a atenção dizendo: gente, agora pois, temei ao Senhor. Gente, tenha reverência por um Deus que vocês estão dizendo que estão servindo. Então, se eu estou no meu lar, a primeira reverência que eu tenho que ter é a um Deus quando eu acordo. Como é que eu converso com Deus? E aí entra uma linhagem que é perigoso, que entra quando vem algumas situações de abertura de algumas igrejas. Se você for orar para almoçar, muita gente fala assim: ixi, é muito religioso, quer ser muito crente. Mas está certo, ele está orando para Deus, está abençoando, está agradecendo a Deus, reverência. Só que isso nós vamos perdendo o sentido. Nós só queremos agradecer a Deus quando Deus nos livra de uma coisa bem visível, coisas que não tem nada a ver. A gente não tem que agradecer, não. Por exemplo, eu acho que você não tem nem o que agradecer hoje. Não aconteceu nada, não, pastor, nada. Ninguém tentou me matar hoje, nenhum carro que passar por cima de mim, está de boa. Então não tem nada que agradecer. Tem, tu está respirando, rapaz. Tu está respirando aí. Não, ninguém me bateu hoje, não quis matar ninguém também hoje, está tudo tranquilo, não tenho que agradecer, não. Aí ficamos assim. Aí quando tem que agradecer, quando um carro quase mata a gente, aí sim, eu vou agradecer a Deus. Meu Deus, muito obrigado, Jesus. E aí as coisas que Deus se livrou dele, que ele nem viu, primeiramente no celular, ele não está nem aí. Agradecer o quê? Ou você acha que quando tu está dormindo, é a tua alma que está vigiando a tua casa? Sai do teu corpo assim, e fica lá vigiando a tua casa. Não. Deus está cuidando. Deus está zelando. Quando tu ronca que nem fica roncando, Deus está cuidando da tua casinha lá. Deus cuida dos teus animais, do teu povo, cuida de tudo. E você está dormindo e Deus cuidando. Só que a gente acha que eu não estou tendo livramento. Então por isso eu acordo de qualquer jeito. Se você analisar, irmãos, a primeira coisa que quando eu acordo, você recebe uma mensagem minha. Eu não mando a mensagem assim aleatória, não. Eu pego, vou na Bíblia. Senhor, fala comigo, Senhor. O que o Senhor tem para mim hoje? E aí libera a mensagem. E eu falo assim, não é uma coisa copiada, recebo e copio, não. Isso se chama reverência ao Senhor. É se levantar e dizer: Senhor, muito obrigado pelo sono. Senhor, muito obrigado pelo dia. Só que são coisas que a gente acha insignificante, porque as grandes coisas que chamam a atenção é uma perna crescendo, é o cara emagrecendo por uma oração. Isso aí sim, isso aí é poder de Deus. O fato de eu estar vivo e respirar não é poder de Deus, não. E a gente vai perdendo a reverência. Porque e perdendo aonde? No nosso lar. Mas aí quando chega aqui, a gente quer cobrar a reverência, que a gente não tem no nosso lar, mas quer ter aqui. Isso se chama o quê? Fariseu. No nosso lar não tem reverência. Não, vamos falar do nosso lar. Não estou dizendo que é no teu lado, é o geral isso aqui, tá? No nosso lar não tem reverência, mas aqui dentro eu cobro reverência. Eu cobro. Mas no meu lar não, no meu lar pode ter uma bagunçada. Pode estar Big Boy do cão, Globeleza dançando para cima e para baixo, pornozão na tela. Lá está de boa. Aqui não, aqui é reverência. Vivemos um evangelho frágil. E o nosso lar, frágil por quê? Porque o nosso lar está fragilizado. O capeta entra e sai, pinta o 7, e a gente fica orando: Deus, abençoa o meu lar. E Deus fala: não tem como abençoar, porque não deixa eu abençoar. Por isso que Josué está chamando a atenção aqui. Gente, cuidado.
Tenha reverência, servir realmente o Senhor, temer o Senhor, ter reverência pela presença dEle. Reverência. Que reverência a Deus é se lançar por inteiro. Então na minha casa eu tenho reverência a Deus e eu me lanço por inteiro para ser decidido obedecer a verdade. Essa reverência a Deus, irmãos, faz me lançar por inteiro para obedecer uma verdade. Quando ele fala aqui do versículo 4, a continuação: agora, pois, temei ao Senhor. Ou seja, tenha reverência. Temei o Senhor, tenha reverência. E aí ele fala: sirvam com integridade e fidelidade. Tenha reverência ao Deus, né? Se lance ao Deus, sirvam. Se lance com integridade. Integridade aqui é por inteiro. E com fidelidade. Algumas versões da Bíblia que vocês têm aí fala a verdade. Você se lança a decidir obedecer a verdade. Ter fidelidade, obedecer uma verdade. Então a minha casa, primeiramente, tem que ter reverência a Deus. Eu tenho que ser por inteiro por Deus. E eu tenho que, dentro do meu lar, obedecer uma verdade. Uma verdade que liberta. Quando as pessoas chegarem no teu lar, e é o que vai acontecer em nome de Jesus, pessoas vão se converter a Jesus. Pessoas vão ser contagiadas, alguma coisa diferente tem no teu lar. Alguma coisa. O que é? Presença de Deus. Não é pensamento positivo, não. É presença do Eterno. Porque você está servindo a Deus. Rapidamente aqui, irmãos. O que eu aprendo também? Em Deuteronômio fala o seguinte, capítulo 3, versículo 4: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam Ele somente. Os seus mandamentos e obedeçam. Sirvam e apeguem-se a Ele. Tenha reverência. Irmãos, eu estou ministrando aqui, mas é um Deus que nos acuda para a gente ministrar uma palavra dessa. O diabo nos atenta de todos os jeitos. E sabe o que ele atenta mais? Dentro do nosso lar. Ele joga armadilha, joga seta. E se você não estiver atento, você acaba estragando o teu lar com palavras de maldição. Esse menino não vale nada. Para que eu fui casar com isso? Mas quem tem reverência a Deus, quem serve a Deus, ele não libera essas palavras de maldição. Ele libera a palavra profética. Ele abençoa. Ele profetiza. Por mais que a pessoa não está dando certo, mas entrou no teu lar, ele vai ter que dar certo em nome de Jesus. Porque vai se encontrar com uma presença de Deus. Não vai se encontrar com uma religião. Irmão, na minha casa, na tua casa, não tem que ter uma religião, tem que ter a presença de Deus. Irmãos, eu assisto umas mensagens, se eu passar para vocês, vocês se escandalizam. De algumas igrejas que eu assisto mensagem, de pastor meio tantã, mas pastores apaixonados por Jesus, tão apaixonados por Jesus, que eles priorizam tanto os seus lares. Por quê? Quanto mais benefício nós fizermos nos nossos lares em Deus, irmãos, os nossos cultos vai ser diferenciado. Nossos cultos vai ser abençoado. O meu lar vai ser uma bênção se todos os dias, fala comigo assim, se todos os dias eu escolher continuar adorando a Deus. Agora, por que eu tenho que escolher todos os dias continuar adorando a Deus? Porque todos os dias vai ter uma coisa nova para tentar levar eu a adorar. Então todo dia eu tenho que escolher adorar a Deus, porque todos os dias vai ter uma coisa nova surgindo, uma moda, e eu é arriscado eu trazer para dentro da minha casa para eu estar adorando. Eu tenho que ter cuidado com deuses que eu começo a criar dentro do meu lar. Cuidado. Deuses que eu vou criando
dentro do meu lar, que vai me afastando de um Deus que me criou, e eu vou ficando afastado do Deus que me criou, e vou me aproximando de Deus que eu criei, que eu tenho como Deus. É muita coisa aí, irmãos. Você sabe o que eu estou falando. Pode ser muita coisa. Pode ser tua beleza. Não estou falando para tu andar desarrumado não, irmão. Andar rasgado, com bafo de onça, não é isso não. Vai ter cautela. Tem gente que é exagerado. Tem pessoa que vai se arrumar, passa meia hora se arrumando e nunca está bom. Já se tornou um Deus. Isso sucessivamente, em todos os ambientes do lar. A TV. Irmãos, é tanta coisa que não dá para a gente tocar aqui. Mas é tanta coisa que pode se tornar um Deus na minha vida. O meu carro, o meu trabalho, o ministério que Deus me deu. Isso, quando se torna um Deus, esses deuses começam a agir e começam a enfraquecer a minha fé diante do Senhor. E eu tenho que estar atento. Por isso que Josué fala bem aqui na parte B do versículo 24, versículo 14, versículo 15, o início do versículo. Deitai fora os deuses, aos quais sirvam vossos pais, da além do rio, no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos a servir ao Senhor, escolhei hoje. Fala comigo assim: escolhei hoje a quem servais. Escolher hoje. Por isso que todo dia eu tenho que escolher adorar a Deus hoje. Amanhã vai ser outro dia que requer uma escolha minha de continuar adorando a Deus. Tem pessoas que idolatram pastor. E nós falamos da igreja tal, que tem imagem tal. O nosso problema é que os nossos ídolos estão vivos. Cantor. Eu estou falando de gente crente. Tem mãe que adora o filho. Pai que adora o filho. Tem mulher que adora o marido e assim vice-versa. A minha esposa, ela não me adora. Eu sou muito lindo, bonito, mas ela tem certeza que Jesus é em primeiro lugar a vida dela. Mas tem mulher que Deus o livre. Se o esposo não abraçar ela, não quer nem cultuar mais, porque o Deus dela não falou com ela. Eu conheço gente que perde a cabeça, coisa besteira. São deuses. São coisas assim que a gente vê pequenas, que não é falado, irmãos. Isso aqui, irmão, dá um seminário, só o que eu estou falando. São coisas que não é falado no dia a dia. Tem gente que o bezerro dele, de ouro, né, são músicas, até mesmo evangélicas. Ele faz o que ele bem quer, ele acha que Deus só fala com ele daquele jeito. Criou situações. E a gente vai minando os nossos lares. Aí Deus vai deixando de falar, porque os deuses que nós criamos estão falando. E quando esses deuses começam a falar, ele não alimenta o meu espírito, ele alimenta a minha alma. Agora, quando eu adoro Jesus, amanheceu o dia, vou continuar adorando a Deus. Eu estou alimentando o meu espírito, não minha alma. O nosso lar não é a nossa alma que tem que direcionar, é o Espírito Santo através de nossas vidas. Irmãos, eu estou sendo bem claro na mensagem, ou estou dando um nó na cabeça de vocês? Pastor, eu não concordo com isso. Depois da nossa conversa, que não tem como eu explicar tudo isso aqui, o que eu estou falando. O que eu quero que você entenda é que
você tendo Deus, adorando a Deus, escolhendo hoje e amanhã escolhendo de novo, sempre tendo uma escolha de adorar a Deus, você vai vencer todo tipo de idolatria que tenta minar a tua casa. Todo tipo de idolatria. Isso é perigoso, irmão. Eu estou falando de algo, a minha mãe passou por isso. A minha mãe descobriu que ela estava idolatrando o meu irmão. E Deus despertou isso nela. Tinha um quadro do meu irmão, ele morreu, ela mandou fazer um quadro muito alto. Irmãos, não estou falando que é errado isso aqui, estou falando de uma experiência que minha mãe teve. Fez um quadro grande, mas muito grande. E ela não deixava ninguém tocar naquele quadro. E Deus mexeu com ela. E ela entendeu que estava idolatrando o filho que tinha perdido. São coisas sutis, irmãos. Que a gente acha que pecado só é isso, é adorar a imagem, não sei o quê, é a Maria não sei da onde, não sei o quê. Acho que pecado só é isso. São coisas sutis que vai entrando, e não é entrando aqui na igreja não, entrando no nosso lar. E aí trazemos para cá, e aí vira aquela bagunça. É por isso que fiquei negócio. Não, eu só canto se cantar aquela música que eu gosto. Porque no lar dele, ele não consegue cultuar como Deus quer que ele cultua. E ficamos assim. E aí entra justamente isso. E vai entrando. Eu não posso enxergar Deus. Tem uma coisa. Eu não posso enxergar Deus de forma errada. Mas se manter no foco de forma correta. Quando aqui ele fala aqui, ó. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, ou seja, vocês estão servindo a Deus de forma errada e estão enxergando Deus de forma errada. Irmãos, na minha casa, na nossa casa, eu tenho que enxergar Deus de forma correta. Porque senão, principalmente no meu lar, eu vou apresentar para os meus filhos e para as pessoas que me cercam no meu lar, que não vale a pena servir a Deus. Eu nunca vi na minha vida o meu pai falar mal de pastor na mesa que eu estou comendo. Nunca. Eu nunca vi. Ao contrário, as pessoas falavam mal dele da igreja, ele fazia ela rir. A minha mãe, que era mais nervosa um pouco, falava: esse Manel é muito besta, reage, homem. Ele só fazia rir. Eu nunca vi. Disso eu posso lembrar e falar assim: o meu pai, dentro da minha casa, ele nunca me apresentou um Deus de forma errada, nesse posicionamento. Então são coisas, irmãos, que os filhos vão vendo, e que os vizinhos vão vendo. Olha com quem está conversando na tua casa. O vizinho está aqui, ó, só ouvindo, e dizendo assim: rapaz, ele está indo na igreja à toa. Estava até pensando de ir, mas já que o pastor Márcio não presta, eu não vou não. Ele mesmo está falando. E assim ficamos assim. Cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Mas pastor, eu não tenho nada a ver. Tem sim. Se servirmos a Deus, a nossa casa tem que ser conhecida casa de oração. Casa que vai profetizar a palavra de bênção. Não tem como a minha casa ser casa de oração e ter um batidão do cão. Tuf, tuf, tuf. Não. Batidão do cão não. Tem que ser um batidão do Senhor. Mano. Se quer colocar um batidão na tua casa, liga o som, mas profetiza a palavra de Deus. Mas liga alto mesmo. Conversava com o evangelista Silvano, me dá uma raiva dos caras que vão ligar o som, fica bem assim, ó. Abaixa o som. Deixa, desgraçado, esse som é logo alto. Aí fica. Aumenta o som. Nem para ouvir o som o cara serve. Se eu tiver um sonzão grandão, eu vou ligar até o toque e deixar ligado. É assim que nós servimos a Deus, irmãos.
Quem tem carro aqui? Carro. Quem tem carro? Isso. Se você Deus te dá uma direção de você ligar o som e sair nas ruas, tu tem coragem de fazer isso? Eu tenho. Abaixa os vidros, sabe que não são. Mas vão falar de mim. Deixa falar. Mas o som que você está ouvindo é um som profético, que tem vida, é a palavra de Deus sendo cantada. Experimente isso. Experimente passar 12 horas ouvindo um som de Deus na tua casa. Experimente isso aí. Experimenta deixar a tua TV ligada. Eu posso falar isso, irmãos. Deixar a tua TV ligada ouvindo uma mensagem. Nem está assistindo, mas a mensagem está lá rolando. E o pastor está ministrando. Experimenta fazer isso. O teu lar começa a mudar a atmosfera. O ambiente é tomado pela glória de Deus. Começa a haver revelação. E detalhe, começa a acontecer prosperidade no teu lar em nome de Jesus. Até a comida que é ruim começa a ficar boa. Por que faz isso? Deus começa a prosperar. Deus começa a trazer libertação de miséria. Deus vai libertando. Por isso que o diabo quer cegar os teus olhos. Eu tenho certeza que pessoas tentaram vir para o culto hoje, não vieram. Sabe por quê? Porque deixou minar o coração. Porque o diabo vai fazer, irmãos, vai fazer de tudo para querer atrapalhar. A você não ouvir o que precisa ouvir para se libertar. Pastor, eu já sei tudo isso que o senhor está falando. A questão é essa, irmãos, é a libertação do que eu preciso me libertar. Essa pregação não se trata só aqui e aqui eu preciso me libertar. Eu não posso deixar na minha casa entrar incredulidade, mas entrar sempre resplandecer o evangelho. Na minha casa não pode entrar incredulidade, não pode entrar uma fé fracassada. Na minha casa tem que entrar o evangelho, a glória de Deus sendo resplandecido em todo ambiente que eu tiver. Irmãos, esse momento nós estamos falando de oração. Se prepare o que Deus vai fazer. Deus vai fazer muita coisa na tua casa. Só é ficar atento com o que Deus quer fazer. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para não lhe resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No nosso lar o evangelho tem que ser Olha só. Quer ver? Quando você fala assim, a cela vai ser na minha casa hoje. Rapaz, dá dor de barriga, dor de desarranjo, dor de cabeça, entendeu? Aí tu fica ruim da barriga e vai no banheiro, aquele negócio todo, e não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo? É o mundo espiritual. Acontece coisas que nunca tinha acontecido, começa a acontecer. Porque você decidiu compartilhar um mundo espiritual que transforma o homem do nada, ter tudo pelo evangelho. E a tua casa vai ser palco de transformação da glória de Deus. E o diabo sabe disso. Aí ele fica doidinho. Ele fica perturbado. Ele já é perturbado das ideias. Ele fica doidinho. E eu encerro dizendo: o meu lar vai ser uma bênção pelo nível de proclamação ao Senhor. Nunca deixe de proclamar dentro do teu lar. Josué fez isso, versículo 15. Na parte final do versículo ele falou assim: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês não estão decididos o que fazer? Vocês não estão sabendo o Deus que deve adorar? Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos adorar o Senhor. Não se trata de a casa B, casa A, está tocando isso, fazendo a casa, deixa fazer. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se colocamos em pé em nome de Jesus.